Olá, meu nome é Amanda, eu sou vinculada ao Laboratório de Neurobiologia e Sistemas, sou orientada pelo professor Dr. Carlos Henrique Xavier e apresentarei o seguinte trabalho. Reatividade cardiovascular ao jato de ar é modificada pelo antagonismo crônico do receptor de grelina, o GHSR1A. A grelina é um hormônio peptídico composto por 28 aminoácidos. O seu receptor é denominado como receptor secretagogo do hormônio do crescimento do tipo 1A. E esse receptor possui uma atividade constitutiva que parece ter papel importante durante respostas cardiovasculares causadas por situações estressantes. Os diferentes tipos de estresse estão sendo correlacionados com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares por modificarem os mecanismos de regulação dos parâmetros hemodinâmicos. O GHSR1A está presente em diversas regiões cerebrais que controlam as respostas ao estresse emocional, como por exemplo hipotálamo e amígdala. O eixo grelina-GHSR1A pode modular a função cardiovascular tanto através de ações centrais quanto periféricas. Durante a exposição a estressores, os níveis de grelina aumentaram em animais. Portanto, os objetivos foram investigar se o tratamento crônico com o antagonista do GHSR1A em ratos normotensos causou alterações na pressão arterial média e frequência cardíaca basal, alterações na pressão arterial média e frequência cardíaca após diferentes protocolos de estresse emocional agudo e alterações na expressão do receptor de grelina no hipotálamo e no mesencéfalo. Material e métodos. Para este estudo foram utilizados ratos Wistar, pesando de 250 a 280 gramas. Esses animais foram anestesiados com cetamina, na dose de 10 mg por quilo, e xilazina, na dose de 4 mg por quilo, para a implementação das bombas osmóticas. As bombas osmóticas poderiam estar preenchidas com PF04628935, o antagonista do receptor de grelina, na dose de 280 microgramas por quilo por 28 dias. Ou as bombas poderiam estar preenchidas com solução salina. Todos os experimentos realizados foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. Portanto, no dia 0, ocorreu a implantação das bombas osmóticas. No 26º dia, os animais foram anestesiados e passaram por cirurgias para a realização da cateterização. No 27º dia, foi realizado o registro cardiovascular e logo após a eutanásia para a coleta do cérebro para análises moleculares. Foram realizados os seguintes protocolos de estresse com os animais. Estresse sonoro, chamado de TAP, em A. Estresse luminoso, em B. Estresse rotatório, ou cage twist, em C. E em D, os estresses por contenção e jato de ar. Resultados. No painel A, B e C, pode-se verificar que não houve diferença entre os grupos em relação à pressão arterial durante o estímulo sonoro. Em D, em E e em F, pode-se verificar que também não houve diferenças em relação à frequência cardíaca. Em relação ao estímulo luminoso, não há diferença estatística tanto nos parâmetros de pressão arterial quanto nos parâmetros de frequência cardíaca. Em relação ao estímulo rotatório, o cage twist, não há diferenças estatísticas entre os grupos, tanto nos parâmetros relacionados à pressão arterial quanto nos parâmetros relacionados à frequência cardíaca. Em relação ao estresse por contenção, também não há diferença entre os parâmetros relacionados à pressão arterial média e à frequência cardíaca. Em relação ao jato de ar, não há diferenças em relação à pressão arterial basal, pressão arterial máxima e a variação da pressão. Todavia, em D, conseguimos verificar que os valores de frequência cardíaca basais nos animais tratados foram menores do que nos animais controle. Não houve diferenças em relação à frequência cardíaca máxima. Entretanto, em relação à variação de frequência cardíaca, notou-se que, nos animais tratados com o antagonista, ocorreu uma potencialização da taquicardia. Em relação à expressão do GHSR1A, no painel A, mostra que, no mesencéfalo, não há diferença
em relação à expressão do receptor de grelina entre os grupos tratado e não tratado. No painel B, nota-se que no hipotálamo houve uma regulação negativa da expressão do receptor nos animais tratados com o antagonista do receptor de grelina. Conclusão. Nossos resultados preliminares sugerem que o possível bloqueio da atividade constitutiva do GHSR1A através do tratamento crônico com o PF 04628925 modificou a reatividade cardiovascular ao estímulo vibrotátil e gerou também uma regulação negativa na expressão do GHSR1A no hipotálamo de ratos normotensos. Essas foram as minhas referências bibliográficas. Meus agradecimentos à Universidade Federal de Goiás, ao Laboratório de Neurobiologia de Sistemas e à Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Quero agradecer também ao Gabriel Camargo e ao Lucas Ferreira, que são alunos do programa e me auxiliaram na execução dos experimentos.